Boa noite a todos, graça e paz, aos de perto e também aos de longe, que têm nos acompanhado pelo canal do YouTube. Que a graça de Deus esteja sobre seu lar, sobre sua família também. Hoje nós estamos retornando o ensino, a escola de discípulo, e vamos trabalhar um tema que eu já disse aqui, eu considero assim de extrema importância. Primeiro porque os dias, o tempo em que nós vivemos, esse ensino vai nos dar muita clareza daquilo que nós precisamos. E em segundo também porque é consequência do ensino que já vem sido dado aqui na igreja. Nós trabalhamos com alguns temas bastante relevantes e esse ensino que nós estaremos ministrando também vem na sequência, pode-se dizer assim, vem na sequência de tudo aquilo que nós temos visto até aqui. Nós estaremos falando sobre o fruto do Espírito. Ali aparece como frutos do Espírito e seus significados, mas que na verdade o texto vai nos dizer que é o fruto. Imaginando uma laranja, um gomo de uma laranja não deixa de ser um fruto. Um conjunto de gomos é o fruto da laranja. Então, alguns preferem usar essa analogia de frutos, usando a laranja ou um cacho de uva, que é um fruto e o fruto não singular, mas com a sua pluralidade. Mas, no decorrer das aulas, nós vamos ver que trata-se de um fruto só, um único fruto. Amém? Eu tenho dito que é sempre uma grande oportunidade que a igreja está tendo de podermos aprendermos, Aprendemos juntos, aprendemos temas bastante relevantes para os dias que nós temos vivido. E, na verdade, da minha parte, eu estou bastante animado e entusiasmado em trabalhar esse tema, Hoje nós estaremos fazendo uma introdução e depois, na sequência, nós estaremos falando de cada aspecto, do fruto. Eu fiz uma introdução aqui, antes de nós começarmos os slides, contextualizando um pouco sobre aquilo que Paulo ele fala aos Gálatas, Trazendo um contexto, só para nós entendermos um pouco, que Paulo ele fala do fruto no livro, ou na carta, melhor dizendo, na epístola de Gálatas, a partir do capítulo 5, do capítulo 5, a partir do verso 22, ele vai falar do fruto. E é bom nós entendermos dentro de qual contexto Paulo ele escreve essa mensagem, que para nós é muito útil nos nossos dias de hoje. Na verdade, quando nós falamos Epístola dos Gálatas, a Epístola dos Gálatas, na verdade, não foi escrita a uma igreja, Foi escrito a um conjunto de igreja que existia na Galácia. Então, não era só uma igreja, mas eram várias igrejas na Galácia. Então, Paulo escreve, dirige essa epístola para os irmãos da Galácia. Não para a igreja de Gálatas, mas para os Gálatas, para as igrejas que existiam na Galácia. E sobre a questão que Paulo tratava nessa epístola dos Gálatas, nós já estudamos essa epístola, algum tempo passado, e nós vimos que se tratava do legalismo, A igreja, ela deixou de seguir as orientações de Paulo em relação ao Evangelho de Cristo e começou a dar ouvidos aos irmãos legalistas, aos judeus que desciam de Jerusalém e tentavam trazer esses gentios ao judaísmo para depois torná-los cristãos. Então, era mais ou menos dentro dessa temática que Paulo escreve
essa carta. Ele fala sobre a liberdade de Cristo, que é movida pelo amor, e fala sobre o legalismo dos irmãos, que tem tudo a ver com a lei, tem tudo a ver com o cumprimento da lei, e que é bem o contrário da liberdade de Cristo que ele propôs desde o início, quando ele pregou o Evangelho. Mas Paulo também, ele fala nessa carta para que os irmãos não confundissem também a liberdade em Cristo com a libertinagem. São coisas diferentes. E dentro dessa linha de raciocínio, entre a liberdade em Cristo e a libertinagem, nós podemos encontrar que na libertinagem existem as obras da carne. Então, a partir do momento que você deixa de viver a liberdade, que seria uma vida no Espírito, e você se sujeita a regras e a leis humanas, você deixa de viver no Espírito e passa a viver na carne, obedecendo preceitos e conceitos humanos. E dessa forma, você já não está mais na liberdade de Cristo, mas você vive pelas obras da carne. E daí Paulo ele vai explicar o que seriam as obras da carne, e em seguida ele vai propor o fruto do Espírito que nós podemos gerar em nós. Nós entendemos também que os dons, nós já estudamos sobre isso, né? Os dons são bem diferentes do que os frutos. Os dons nós recebemos de Deus como presente, como ferramentas para a manutenção da igreja, para a edificação do corpo. Então, os dons nós já estudamos, né? Foi o tema do ensino passado. Nós trabalhamos bem essa questão de dons e entendemos que os dons foram dados, ele é um presente de Deus. Mas os frutos, ou o fruto, ele é gerado em nós. É um pouco diferente. É possível, e essa pergunta eu fiz para mim, e agora eu faço para os irmãos, é possível alguém ter os dons e não ter os frutos? O que os irmãos acham? É possível os irmãos terem dons e não ter os frutos, o fruto? É possível. É possível. Os irmãos terem dons, receber os dons, porque os dons é presente de Deus. Os irmãos recebem, mas com tudo aquilo que poderia contribuir para que ele pudesse gerar fruto, ele pode não gerar, ele pode se tornar estéril, sem fruto. Tem as obras, mas não tem a essência. E daí vai cair naquilo que Jesus sempre falou, que Jesus fala, né? Quando aproxima aquelas pessoas de Jesus e diz: mas nós curamos em teu nome, nós fizemos grandes obras em seu nome, relacionado a dons, porque ninguém faz de si mesmo, né? Se faz através daquilo que recebeu de Deus. Nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios em seu nome, e Jesus então vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço, porque vocês, além de fazerem tudo o que vocês fazem, mas vocês praticam iniquidade, vocês praticam obras da carne, então eu não vos conheço. Amém? Então é diferente, frutos e dons é totalmente diferente. O fruto precisa ser gerado, o dom nós recebemos de Deus. Mas o fruto, quando nós falamos do fruto, nós falamos de algo que também é dado por Deus, porque se nós quiséssemos hoje gerar frutos por si só, nós geraríamos frutos amargos, como está escrito lá no livro de Isaías, que diz que o Senhor, ele plantou uma vinha, e num determinado tempo, ele foi ver os frutos que aquela vinha tinha dado, e os frutos eram todos amargos. Esse é o resultado da nossa vida. Nós também geramos frutos, mas os nossos frutos não servem para o Senhor, porque os nossos frutos não são frutos bons. Então, os frutos nós não podemos gerar ele por si só, nós não geramos sozinho. Na verdade, quando nós falamos de gerar,
nós falamos de um processo, não é? Em Lucas, no capítulo 1, nós temos que tem sido o tema, né, do trabalho dos irmãos na quinta-feira. Maria, ela recebe a visita do anjo Gabriel e ele propõe algo para Maria. E Maria, ela diz assim: eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então, o que Maria fez foi dar abertura para que algo de Deus fosse semeado na vida dela. E a semente de Deus que Maria abriu e permitiu que, através da obediência, através da humildade, Maria disse: eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Eu não sei como é que vai acontecer isso, mas eu estou aqui, faça-se em mim conforme a sua palavra. Maria estava dando abertura para que Deus semeasse uma semente na vida da Maria. E aquela semente, ela gerou, teve todo o processo de crescimento. A ponto de quando ela visitar Isabel falar: bendito é o fruto do vosso ventre. Então, o que Maria estava gerando? Era um fruto chamado Jesus. E hoje, nós podemos comparar que esse fruto que nós precisamos gerar, ele, na verdade, é o caráter de Jesus. Ele é o caráter de Jesus, que precisa ser gerado em nós. Nós oferecemos a nossa vida, o nosso coração como terra. Nós damos, e aí também tem uma outra questão. A semente é boa, nós sabemos. A semente é a palavra de Deus que é semeada em nossa vida. Todos os dias, todas as vezes, através da leitura que fazemos, através das mensagens que ouvimos, através do nosso devocional, através da oração, através da nossa devoção, a semente de Deus é semeada todo dia em nosso coração. E o nosso coração, que é a terra, ela precisa estar sempre preparada. Ela precisa oferecer condições para que a semente ela tenha todo o processo de germinação, segundo o que a palavra de Deus diz. Joga-se a semente na terra, como está escrito no Evangelho de Marcos, que fala da semente, nos diz que, não sabendo como, a pessoa lança a semente na terra, e não sabendo ele como, ele fica levantando de dia e de noite, e vai lá, olha, e não vê, não sabe como. Mas aquela semente que ele enterrou, ela por si só, ela germina na terra, ela brota, ela cresce e se faz árvore e dá fruto. Assim também é em nossa vida. Assim também é em nossa vida. Nós recebemos a palavra. E a palavra de Deus que nós recebemos um dia é a semente de Deus chamado Jesus, que está em nós e que está nesse processo de gestação em nós. Podemos imaginar que o fruto, ele não é instantâneo. Não é que nem um miojo, né, que a gente compra, em 3 minutos está pronta. Não é. O fruto do Espírito, ele é um processo em nossa vida. E é um processo de gestação. Ele é gerado de acordo com a condição que a terra oferece a ele. Amém? Então, o fruto, eles são gerados em nós, através da nossa comunhão com Deus, através da nossa vida em Cristo. Assim como Maria, se sujeitando em humildade, sendo direcionado pelo Espírito, em obediência, todo esse processo vai gerar um fruto em nós. E esse fruto, na verdade, é o caráter de Cristo, que está sendo desenvolvido em nós. Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19, diz que até que Cristo seja formado em nós. Então, nós já entendemos que há um processo em nós. Em João, a primeira carta de João, no capítulo 3,
vai dizer que nós temos sido aperfeiçoados, ou seja, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. É tudo isso que nós estamos trabalhando. É aquilo que nós por si só, nós não podemos fazer nada. E foi o que Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Então, tudo aquilo que nós achamos que nós podemos fazer, se Cristo não for em nós não conseguimos fazer nada. Mas é através dele que nós fazemos as coisas. Em João 15, vai dizer que nós somos os ramos, estamos nele. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E se nós estamos nele, nós damos fruto. Se nós não estivermos nele, nós não damos fruto. Pelo contrário, nós nos tornamos estéreis, secos e não servimos para nada. Então, nós precisamos entender que o fruto do Espírito, ele é produzido em nós, no nosso espírito. E quando nós falamos fruto do Espírito, há os que dizem também que é fruto do Espírito Santo. Realmente é fruto do Espírito Santo. Mas quem vai gerar esse fruto somos nós. É o fruto do Espírito em nós. Porque às vezes nós pensamos, é o Espírito Santo que vai ter que gerar isso em mim. Sim, mas interagindo conosco. O fruto é eu que tenho que gerar. Não é o Espírito em mim, porém, interagindo para que eu produza esse fruto. Amém? Porque senão, a gente pode entender que se eu tenho o Espírito, eu tenho fruto. Se eu não tenho o Espírito, eu não tenho fruto. O Espírito já vem pronto. Porque, não, o Espírito Santo, ele vai produzir isso aí em nós. Ele é a semente que nós recebemos. E é esse processo que acontece em nós que vai gerar o fruto que nós esperamos. Eu coloquei procurei ver algumas coisas que pudesse se assemelhar ao fruto do Espírito. Nós temos a laranja, a uva, mas eu gostei da simbologia da cebola. Cebola não deixa de ser um fruto. A cebola, ela tem várias camadas. E o fruto pode ser comparado com uma cebola. São 9, aqui pelo menos Paulo vai dizer em 9. 9 frutos, 9 aspectos. Mas se a gente for ver a cebola, ela pode ter até mais. Mas uma coisa interessante, todo o processo das camadas da cebola começa de dentro para fora. Então, por exemplo, eu imaginei assim, se é de dentro para fora, existe um processo graduativo. Existe um processo de dentro para fora. Qual seria a primeira camada, o primeiro aspecto do Espírito Santo em nós? Se nós formos seguir pela ordem que aparece para nós diríamos que é o amor. Mas como o processo é de dentro para fora, o amor seria o último. Então nós iríamos lá no último, domínio próprio, temperança. O que seria isso, domínio próprio, temperança? A palavra domínio próprio, e nós vamos falar desse aspecto, e eu vou deixar para os irmãos comentarem isso aí, quando chegar o momento de comentar isso aqui, mas o domínio próprio não diz que o domínio próprio é eu me dominando, eu tendo domínio sobre mim. Pode ser visto dessa forma. Mas olhando aqui, o domínio próprio ou temperança, é como se eu desse o controle para alguém controlar minha vida. Então, por exemplo, domínio próprio. Eu tenho domínio próprio. Numa situação, até quando o meu limite vai poder gerar esse aspecto de domínio próprio? A gente não sabe. Mas se tiver no controle de alguém, esse alguém vai conseguir
me dominar por completo. É uma questão de controle. Eu vou dar o controle para alguém. Então, a partir do momento que eu entendo que eu preciso ser frutífero, eu passo o controle da minha vida e coloco o controle da minha vida para Deus. Eu entrego a Deus o controle da minha vida. Não é assim que nós fazemos? Só que às vezes nós entregamos, depois nós pegamos de volta. Quando nós nos rendemos a Jesus, nós viemos na frente, muitos, né? Levanta a mão e, diante de muitos apelos, entrega a vida para Jesus. Senhor, minha vida é sua agora. Mas aos poucos vai pegando de volta. Vai pegando de volta o controle da sua vida. Quando Paulo fala, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo, eu sou Paulo, mas existe alguém que vive em mim e que tem controle total da minha vida. Isso é domínio próprio, é entender que eu não pertenço mais a mim, as minhas vontades, os meus desejos, e que eu estou sendo controlado. O controle da minha vida está sobre alguém que sabe, conhece, dominar e controlar a minha vida segundo a vontade dele. Então esse eu diria que seria a primeira camada, primeiro aspecto que alguém pode dizer, olha, eu tenho comunhão com o Espírito Santo, é o domínio próprio. Em outras versões vai dizer que é a temperança. O que é temperança? É uma pessoa, está dentro do equilíbrio, temperança. Nem para lá, nem para cá. É algo equilibrado. E como aspecto, como fruto, nós podemos imaginar que uma pessoa que é descontrolada, uma pessoa que sai da casinha facilmente, uma pessoa que se irrita facilmente, ele não está gerando o fruto do Espírito, que e eu considero o primeiro fruto. Depois, através desse fruto, outras camadas vão sendo formadas, até chegar na plenitude, que é o amor, que aparece para nós aqui como o primeiro. Mas aí quando você atinge, você fala, olha, fruto do Espírito como amor, porque você já desenvolveu todos os outros na sua vida, começando pelo domínio próprio. Amém? Deu para entender isso aí, meus irmãos? E todo esse processo que nós estamos falando, né, de ter uma vida cristã, ela se resume apenas em um relacionamento. A nossa vida cristã, ela se desenvolve para melhor ou para pior, de acordo com os nossos relacionamentos. E eu sinalizei 3 relacionamentos. Primeiro relacionamento, nós nos relacionamos com Deus. Isso tem que ser dentro dessa pirâmide de prioridade na nossa vida. O topo tem que ser o relacionamento com Deus, em primeiro, o relacionamento com Deus. Segundo, o relacionamento com o próximo. E o próximo nós sabemos, nós já aprendemos sobre isso. O próximo não é o que está lá fora, o que está longe. O próximo é o que está mais perto de você. E de repente o próximo que está mais perto de você, hoje pode ser a sua esposa, amanhã pode ser a sua mãe, seu irmão, né? São os da família, os mais próximos se você, dependendo do contexto da sua vida, você pode ter o seu mais próximo como alguém do trabalho, enfim. E você precisa também desenvolver esse relacionamento com ele, entendendo que você está num processo, e esse processo você já entregou o controle para alguém. Você já entregou o controle, você não tem controle mais. Amém? E, em terceiro, o relacionamento consigo mesmo. E isso também é importante todas as vezes. E é onde a gente mais se depara. É quando nós procuramos se relacionar conosco mesmo. É você fazer uma análise de si. É você mergulhar para dentro de si.
E daí você vê, você se relaciona com o seu homem interior. E aí é difícil, porque o salmista, ele diz, ele consegue fazer isso, porque ele fala que, quando ele fala, escreve, o salmista escreve, por que te abates, a minha alma? Porque você se comove em si? Ele está falando com ele mesmo. Mas é uma forma de nós mergulharmos e fazer pergunta para nós mesmos, sobre aquilo que nós estamos fazendo, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas emoções, sobre nossas motivações. São formas e maneiras que nós precisamos aprender a nos relacionar. Amém? Bem, vamos então agora para a apostila. Eu resolvi falar isso aí com os irmãos. Sei que os irmãos, se não lembrar de tudo isso que eu falei, pelo menos se 10% disso que eu falei, os irmãos lembrar, já está ótimo, né? Amém? Mas vamos lá. Frutos do Espírito Santo. Podemos chamar também só fruto do Espírito. Também tá correto. Na verdade, é descrito na Bíblia a expressão fruto do Espírito. E aqui foi acrescentado Espírito Santo. Mas na carta, Paulo não fala Espírito Santo, ele fala fruto do Espírito. Quando reconhecemos Jesus sendo nosso Senhor e Salvador, nos tornamos uma nova criatura e o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Então, aquilo que nós falamos, quando nós nos entregamos, automaticamente o Senhor começa a habitar em nós, através do Espírito Santo. E daí, é aquilo, Ele está comigo, mas quem manda a minha vida sou eu. Então, não vai dar em nada. Mas quando você entende isso e você começa a se sujeitar, a entregar o controle da sua vida para Ele, daí os aspectos do Espírito, que também pode ser chamado de resultado. Qual é o resultado de uma vida em Deus? É isso aí, são os frutos do Espírito. Aquela pessoa, ela é crente, ela é do Senhor. Aquela pessoa lá, ela é diferente. Então, do resultado que se tem de uma vida com Deus, são esses aspectos, são essas manifestações aqui, que tem que ter, a pessoa tem que ter. Mas, de repente, a pessoa vive, mas você não vê nada disso aqui, tem alguma coisa errada, não, Flávio? Tem alguma coisa errada. A pessoa vai na igreja, a pessoa está na igreja, tempo, mas... E uma outra coisa, você não consegue produzir um e sem produzir o outro. A cebola é uma cebola. Você não consegue separar as camadas, né? A cebola são várias camadas. Se você pegar só uma casca, você pode falar aqui, ó, isso aqui é uma cebola, mas ela não é completa. Então não pode ser chamada de cebola. Mesma coisa a laranja. A laranja, quando ela nasce o fruto, ela nasce o fruto, e o fruto é reconhecido pelos gomos que ela tem, né? Não cheguei a contar se toda laranja tem 9 gomos, tem? Não sei. Tem? Deve ter, né? 9 gomos. Mas a laranja, você não vai abrir a laranja e vai falar assim, nossa, aqui só tem um gomo. O resto é casca. Não, você vai abrir e vai estar lá os gomos. 9, 10, 8, mas vai estar lá os gomos. Dificilmente você vai ter essa dúvida, né, de falar, será que essa laranja aqui tem ou não tem? De repente você vai abrir e vai falar, não, só tem casca. O fruto mesmo, a laranja mesmo, não tem. Isso aí não acontece. Da mesma forma, é alguém que vive no Espírito, ele vai ter todo esse aspecto, essas evidências, esse resultado de uma vida com Deus. Amém? Então vamos lá. Isso muda a nossa vida. O resultado do nosso relacionamento com o Espírito Santo é o fruto dele. Amém? Mas o que é o fruto do Espírito? Fruto do Espírito são o resultado da ação dele em nosso caráter através do nosso relacionamento. O fruto do Espírito é de Deus.
É a consequência de estarmos perto dele. E isso gera 9 virtudes do caráter de Jesus Cristo em nós. Então, o fato de nós, eu diria até muito mais, estar perto é muito bom, mas eu acho que é muito mais do que somente estar perto. A gente tem que estar envolvido, tem que estar interagindo. Né? Perto é nós caminharmos. Agora, eu preciso entender que o meu relacionamento é um envolvimento com ele, né? Com a obra dele. O que fazer para ter os frutos do Espírito em mim? Como eu falei, a gente não vai, por si só, por mais que você queira, você não vai conseguir. Aqui nós temos vou citar um item aqui. Por exemplo, bondade. É um aspecto. Eu quero ser bom. Você acha que você vai conseguir ser bom, pelas suas próprias forças, da maneira que você acha? Não vai, irmão. Não tem como. Você não vai chegar nem perto. Mas a bondade gerada pelo Espírito é perfeita. Então, por si só, nós não conseguimos gerar nada. É só através do Espírito Santo. A origem do fruto do Espírito Santo é sobrenatural. Ou seja, Ele mesmo gera isso em nós. Seja humilde em reconhecer que não é pela força, mas pelo o agir de Deus. Porém, nós já sabemos o caminho. É através dessa dinâmica, né, de leitura, de obediência, de humildade, de oração, de adoração, que as coisas elas vão acontecendo, né? Eu digo assim, imagino assim que não é pegar uma semente, né? Eu imagino assim, você pega uma semente e fala, essa semente vai nascer aqui, joga na terra lá e deixa lá. Ela pode até brotar, mas junto com ela vai brotar outras coisas também. Como a parábola do semeador, né? Que Jesus propõe, que a semente ela é de qualidade. O que vai diferenciar se o resultado da semente que é semeada é o solo. Se o solo tem pedregais, se o solo é seco, se o solo é bom, se a semente realmente caiu debaixo da terra. Quando eu falo que ela caiu à beira do caminho, e alguns precisam entender, né? Eu achava, mas à beira do caminho, vai ver que o semeador saiu semeando para o caminho, mas não é. O caminho é o que o arado produz, né? Faz aquela valeta e a semente é jogada ali dentro. E ele vai jogando. Quem já viu isso daí no campo, sabe como é que é. Vamos supor, vou semear milho. Você pega um saco de milho, põe uma semente e o animal ou qualquer outra ferramenta faz uma valeta, que é chamado de caminho, e você vai jogando a semente e fechando e jogando a terra com o pé, né? Isso aí é o mais manual possível, né? Então, jogar a semente e ela cair fora do caminho é quando ela cai fora. Ela cai fora da valeta, ela fica no caminho. Por isso que as aves do céu vêm e a comem. Porque ela não caiu na terra, na valeta, no buraco onde ela deveria cair. E daí nós entendemos que toda palavra ela tem que encontrar guarita aqui, não só aqui. Então imaginamos, aqui é a terra, é aonde ela tem que estar. Aqui é a beira do caminho, porque quando ela cai aqui, nós entendemos, compreendemos, mas qualquer outra coisa pode tirar, ela pode sair. Qualquer outra atenção que eu der para qualquer outra coisa, qualquer distração que eu tiver, tudo aquilo que poderia estar aqui, ela ela sai. E aí a gente imagina que é aquilo que Jesus falou, que é a ave que vem e come, e pronto, e comeu a semente, tirou a semente do propósito dela. Então, nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos na igreja,
é uma forma de preparação da terra, para que a semente, ela caia, para que a gente dê todas as condições dessa semente, ela germinar e produzir frutos em nós. Então, quando nós permitimos que Deus, através do Espírito Santo dele, faça o que ele tem que fazer em nós, e são mudanças, às vezes não, sempre vai ser mudanças radicais, em que nós não vamos querer que ele faça. Nós sabemos que nós precisamos, nós sabemos que nós necessitamos, e é por isso que é uma luta, e é por isso que nós sempre vamos estar dentro daquilo que o apóstolo Paulo fala, que o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que não quero, que não desejo, isso eu faço. Porque há duas forças dentro de nós, o espírito e a carne, que eles lutam, que eles militam entre si. Né? Eu até já dei um exemplo aqui dos dois animais, né? Dos dois cães de briga, que um foi alimentado e o outro não. Numa briga, logicamente, o que não foi alimentado está mais fraco e vai perder. Assim também é nós. Se nós dermos vazão para aquilo que é natural nosso, que é nossas motivações da carne, o Espírito em nós vai ficar infrutífero. Mas se nós entendermos e procurarmos sempre estar dando o controle para que Deus controle a nossa vida e fazendo de tudo para mortificar aquilo que nos impulsiona para frente, aquilo que se torna às vezes nossa motivação, obviamente o Espírito Santo de Deus, ele vai gerar grandes resultados na nossa vida. Amém? E os resultados que nós sabemos são esses. Pode mudar? Antes de você pensar em como pregar a palavra de Deus, ou em fazer qualquer outra coisa, o foco da nossa vida cristã precisa ter um relacionamento sincero com o Espírito Santo. Isso aqui nós já falamos, né? Jesus falou, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, se nós acharmos que nós somos bons e que nós podemos fazer as coisas, você está equivocado, você está perdendo o seu tempo em achar que você consegue. Não, nós não conseguimos. Se nós não tivermos essa comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir fazer a sua obra conforme Ele quer que nós façamos. Pode mudar? Quando buscamos mais de Deus, também amadurecemos. Assim o fruto do Espírito cada vez mais amadurece e se aperfeiçoa em nós. Então nós já vimos que é um processo, né? É um processo da nossa vida, de um fruto. Um dos propósitos do Espírito Santo em nós é moldar a imagem, a semelhança de Cristo, para que sejamos o reflexo de Cristo por onde formos. Então aí nós já vimos em João 3, né, a primeira carta de João, diz que nós somos aperfeiçoados. É óbvio, se nós estamos nele, e se nós entendermos o que é estar nele, né? É permitir que aquilo que ele faz, ele pode continuar fazendo através de nós. É óbvio, nós vamos entender. João fala que nós somos aperfeiçoados quando nós olhamos para ele. Nós olhamos para ele, nós colocamos ele diante de nós. E nós, em esperança, nós caminhamos em direção àquilo que nós contemplamos. E aquilo que nós contemplamos, que está diante de nós, se forma dentro de nós. Então o processo é esse. É algo sendo formado em nós, é algo sendo gerado, mas com um propósito, de nos tornarmos iguais a Ele. Quais são as 9 partes do fruto do Espírito Santo? Ou seja, a gente fala partes, podemos chamar de aspecto, podemos chamar de hábitos, podemos chamar de resultado, como os irmãos preferirem.
Mas vamos aqui ficar com os 9, né? 9 partes do fruto do Espírito. Já dissemos acima que a Bíblia não fala sobre fruto do Espírito Santo, mas sobre o fruto do Espírito Santo. Esse termo bíblico engloba 9 atributos do caráter de Cristo e que precisa aparecer em nossa vida. Veja eles descritos no livro de Gálatas, no capítulo 5, 22 ao 23. Aí nós podemos ler, né? Gálatas, capítulo 5. Está lá, ó. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou domínio próprio pode ser chamado também. Contra essas coisas, não há lei. Pode mudar? Você não pode escolher qual parte quer seguindo o que convém. Mas, sendo filho de Deus, terá em si cada um desses pontos, aperfeiçoados através do seu relacionamento com o Espírito Santo. Essas características são o reflexo da nova vida em Cristo. Agora vamos explicar cada uma das partes do fruto do Espírito Santo. Mas antes, acho importante dizer que nós, que somos cristãos, devemos dar lugar ao agir do Espírito em nós, para que progressivamente ele produza mais e mais seu fruto em nós. Que assim Cristo seja visto através de nós. Amém? Então, como eu disse, o fruto, produzir fruto, não é algo instantâneo. Porque se trata de um relacionamento com Deus. Se trata de nós desenvolvermos um relacionamento com Deus, de maneira que, e aquilo que a gente sempre ouvimos, né, e sempre alguém vai lembrar a nós daquilo que está escrito, né? Que eu diminua e que ele cresça. Então, o processo do nosso relacionamento com Deus é sempre entender que eu preciso diminuir e ele precisa crescer. É um processo. Então, o fruto não é algo instantâneo, que nós começamos a ler a palavra, agora eu já, faz 10 anos que eu estou na caminhada, esses frutos eu já tenho parte dele. É devagar, irmão, essas coisas elas vão fazendo parte da nossa vida. O mais importante é nós entendermos, não é como esse fruto vai ser produzido, não é como, mas o que eu devo fazer para que esse fruto seja produzido em mim. Isso é importante. Isso está dentro daquilo que é se tornar discípulo. Jesus, ele sempre vai falar, olha, não é o servo maior do que o seu Senhor. Mas todo o servo, todo aquele que tem o seu mestre, ele se torna igual. Você não pode ser maior, mas igual é necessário. Então nós caminhamos para nos tornarmos filhos de Deus. Mas o Filho de Deus, ele tem um referencial, nós temos um padrão, que é Jesus. Então, aquilo que está sendo gerado em nós, não é algo que é produzido por nós mesmos. É fruto de um relacionamento de Deus em mim.
É eu me relacionando e tendo um resultado como esse. Amém? Então, além disso, vale ressaltar que podemos perceber 3 tipos de relacionamentos. São 3 tipos de relacionamentos. São afetados pelos frutos do Espírito Santo. O amor, a alegria e paz. São frutos ligados ao nosso relacionamento com Deus. Então foi aquilo que eu falei, que os relacionamentos nossos, nós precisamos entender, que são 3, eu classifico como 3 importantes relacionamentos, com Deus, com o próximo e conosco mesmo. E é interessante que aqui vai dizer que com Deus é o amor, a alegria e a paz. Outro, longanimidade, benignidade e bondade são frutos ligados no relacionamento com o próximo. Então, com Deus eu tenho um amor, eu posso, no relacionamento com Ele, são os aspectos que vai aparecer em nós, dentro do relacionamento que eu tiver com Deus. E com o próximo, seria longanimidade, benignidade e bondade. O terceiro é fidelidade, mansidão e domínio próprio, que são frutos ligados no relacionamento nosso conosco mesmo. Amém? Os irmãos entenderam? Então tudo se trata de relacionamento. Deus tem nos capacitado a isso. E eu tenho certeza que no decorrer dessas ministrações, nós vamos aprender mais. Na próxima aula nós vamos falar de cada fruto, de cada aspecto desse fruto. Começando pelo amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Explicando para os irmãos melhor, e eu coloquei aqui, os irmãos lembrem da cebola, porque a cebola para mim foi assim, algo que eu achei mais próximo daquilo que nós temos entendido, o que eu entendi e que eu acredito que os irmãos vão entender dessa forma. Nós vamos sair de um patamar e vamos alcançar o outro. Esse desenvolvimento dos frutos em nós começa primeiramente com um controle. Nós entendemos quem precisa controlar a nossa vida. Amém? A introdução nossa é essa.